Dá pra ver que eu tô de pé de flamingo? Dá pra ver que você tá tortinha. Eu vou ficar. Tá confortável. Oi, gente! Meu nome é Yafa, esse aqui é o True The Food e hoje, finalmente, a gente vai começar as receitas desse canal. Eu escolhi pra começar a minha receita mais pedida. Ela é fácil de fazer, ela é muito deliciosa e ela dura muito na geladeira. Vamos fazer granola. O mais legal dessa receita é que dá pra você fazer 1 milhão de combinações. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a combinação que eu tô usando hoje e a receita básica pra você poder fazer da maneira que você quiser. Olha, enquanto eu falo pra vocês sobre os ingredientes, eu vou só pré-aquecer o forno pra gente não perder tempo, tá? Pera aí. Eu tô pré-aquecendo o forno a 180 graus Celsius, 355 Fahrenheit, e vou explicar pra vocês agora um pouco sobre os ingredientes. Aveia, castanhas. E assim, você pode usar qualquer tipo de castanha que você gostar. Eu, inclusive, fiz um mix aqui. E aí, uma dica que eu dou é, se você for comprar suas castanhas numa loja de granel, vai naquele cantinho que sempre tem aquela castanha que eles vendem como castanha picada. Aquilo não é castanha picada, né? Aquilo é castanha quebrada, que eles estão vendendo um preço mais baratinho. É o que eu sempre faço pra comprar as minhas castanhas pra fazer essa granola. Assim, eu economizo dinheiro e eu não tenho trabalho. Semente, que pode ser qualquer tipo de semente, de girassol, linhaça, chia, coco ralado sem açúcar, frutas secas. E se você escolher uma fruta que seja pedaços maiores, como damasco, eu sugeriria você picar antes de fazer as medidas que vão estar na descrição do vídeo. Eu escolhi passas brancas e cranberries, né? Aí você vai precisar também de um açúcar, no caso eu sempre uso ou mel ou maple. Se você fizer com maple, essa receita é 100% vegana. Óleo. Hoje eu tô usando óleo de semente de uva, mas eu já fiz com óleo de coco, já fiz com óleo de canola. Eu só não recomendo muito fazer com azeite, porque o azeite fica um pouquinho mais amargo. E aí você vai precisar dos temperos, que no caso aqui eu tô usando canela e sal. Então é isso, agora tudo que a gente precisa fazer é colocar todos os ingredientes dentro da tigela que eu escolhi aqui. Eu primeiro costumo misturar todos os secos, depois que eu misturo os secos eu coloco o óleo pra ele dar uma envolvida em todos os secos, e aí depois eu coloco o mel, porque aí o óleo ajuda o mel a se espalhar melhor. Então eu vou começar colocando a aveia, aí vou colocar minhas castanhas, vou adicionar as sementes e o coco ralado. A única coisa dos secos que não vai pro forno, então a gente não coloca na mistura que a gente tá fazendo aqui agora, são as frutas secas. Essas eu espero, e depois que a granola assar, é que a gente acrescenta elas quando a granola estiver esfriando. Então eu vou separar as frutas secas pro final da receita. Agora eu vou só dar uma misturada aqui de leve, até tudo ficar assim, ó, uma felicidade. Olha só, que belezura. Agora eu coloco o sal. Eu poderia ter colocado antes? Poderia, mas eu esqueci. Você coloca todos os secos, incluindo o sal e a canela, pra misturar primeiro. Nossa, só isso já fica cheirando muito bem, né? Impressionante. Essa receita é muito boa de fazer em dia que você quer que sua casa fique cheirosa, gente, porque, sério, não sei nem explicar. Então pronto, ó. Ficou misturadinho, bonitinho. Agora sim eu coloco o óleo. Voilá. E de novo, gente, todas as quantidades estão aqui na descrição do vídeo, tá? Da receita que eu tô fazendo hoje e da receita base, se você quiser mudar alguma coisa. Agora eu dou uma misturada pro óleo meio que abraçar. Eu deixei isso aqui separadinho, ó, que foi a colher que eu usei pra medir o óleo. Porque esse é um truque que eu super gosto de usar, porque eu tenho meio irritação com mel, que o mel gruda em tudo e não sai, né? E a gente tem que colocar 5 colheres de sopa de mel. Então o que que eu faço? Eu normalmente, quando eu vou fazer essa receita, eu faço primeiro o óleo e aí depois eu jogo o mel, porque assim o mel sai bem mais rápido e não fica grudando, ó. Viu? Tá limpinho, ó. Então pronto, agora que eu coloquei o mel, só misturar isso aqui também, pra que o mel também, junto com o óleo, envolva todos os grãos que estão aqui. Essa é a parte mais trabalhosa da sua receita. Mais fácil impossível, não é mesmo? Bora, então agora eu vou pegar essa assadeira gigantesca, em vida real, tá, galera? Olha só. Tá manchada mesmo. E tá manchada da canela da granola. Se você não tem uma assadeira tão grande assim, a minha recomendação é que de repente você use 2 assadeirinhas ou faz metade da receita, porque o ideal é que você consiga fazer uma camada mais fina para que tudo torre mais fácil e você não fique com partes mais queimadas e partes menos cozidas, tá? Faço uma camada bem fininha assim e
fica crocante e fica maravilhoso. E dá pra comer com tudo. Eu sou apaixonada por essa granola. E agora que o forno já está pré-aquecido, eu vou botar a assadeira no forno e volto em 5 minutos. Os primeiros 5 minutos se passaram, eu vou tirar a granola do forno e a gente vai ver como ela está ficando. Ela tá cheirando bem aqui. Essa primeira leva, você vai ver que parece que nada aconteceu muito. O processo é o seguinte, você tira a granola do canto, vem com ela pro meio, pronto. Aí você faz assim, ó, chuf, mistura. Depois que você pega a prática, você consegue fazer isso meio que ali perto do forno mesmo, mas é porque eu quero mostrar os detalhes pra vocês. E aí, ó, espalha de novo e tá pronta pra ir pro forno de novo. Mesmo processo, eu vou botar a assadeira no forno, vai ficar 5 minutos, vou tirar do forno, mexer tudo, fazer esse processo de mexer as laterais, botar pro meio e espalhar de novo. Botar no forno, tiro do forno, mexo tudo de novo das laterais, boto pro meio, espalho, camada fininha, coloco no forno, 5 minutos. Tiro do forno, mexo as laterais, boto de novo numa camada fininha, coloco no forno, 5 minutos. E aí, por último, eu tiro do forno. Tiro das laterais, espalho de novo, camada fininha, coloco no forno mais 5 minutos. E aí, acabou. Daí, vocês vão ver agora a Yafa do presente, porque eu tô falando, mas isso vai durar pra vocês 3 segundos. A minha granola... Hã? Tá muito cheiroso. Tá muito cheiroso, né? A minha granola já tá bastante dourada. No meu caso, o meu fogão ele é elétrico. Então, normalmente, o forno consegue ser um pouco mais uniforme e as coisas cozinham em menos tempo. Em forno elétrico, dá uns 25 minutos, 20, 25 minutos. Em forno a gás, 30, 35 minutos. A diferença é que você faria esse processinho mais 1 ou 2 vezes. Nossa, tenho vontade de comer esse coco tostadinho. O que vocês vão precisar ver para saber que tá bom, se o tempo de vocês vai ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, é ver que o coco tá tostadinho, as castanhas que vocês escolherem estão bem douradas, a aveia tá bem dourada. E aí, não sei se vai dar pra vocês ouvirem o barulho, meninas, mas olha só. Como é um barulho mais sequinho, um pouco mais crocante. Tudo que você tem que fazer agora é adicionar as suas frutas secas que vocês escolheram. E agora que a granola tá pronta, é só deixar esfriar e aí dar essa mexidinha de vez em quando, enquanto ela vai amornando. Daqui a pouco a gente volta pra dar essa mexida enquanto ela tá esfriando, tá bem? Até já! 2000 anos depois. Ela já esfriou um pouquinho, já dá até pra botar a mão, tá só morninha. E aí você dá só essa última mexida assim, ó, pra ela não grudar. Mas assim, se você gosta também de uma granola com mais pedaços maiores, aí você pode deixar ela parada aqui, esfriar até o fim e depois você vem e vai quebrando ela, entendeu? Agora é só deixar esfriar mais um pouquinho, mais 15 minutos e vai tá bom. Mais 15 minutos se passaram e agora ela já tá bem friazinha. O que eu costumo fazer é, com a mão limpa, eu vou cavando assim mesmo, ó. Agora com elas mais friazinhas, já posso fechar. Essa granola, nesses potinhos que fecham bem, duram umas 6, 8 semanas na geladeira, fácil. Mas assim, aqui em casa nunca dura esse tempo todo porque a gente come tudo antes, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma das minhas preciosidades, realmente é uma receita muito pedida. E agora vocês também sabem. Se vocês gostaram, não esquece de curtir pra eu fazer mais receitas desse tipo que ajudam você nos seus cafés da manhã, nos lanchinhos. Se você me segue no Instagram, você vai ver que tem algumas maneiras que eu uso lá. Se vocês fizerem essa receita, não esquece de me marcar pra eu poder ver. E aí comenta aqui embaixo se vocês fizerem alguma combinação diferente dessa que eu fiz. Não esquece de dar um joinha e não deixa de se inscrever aqui no canal pra que você não perca nenhum outro conteúdo que a gente vai fazer sobre comida por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tá bom? Agora eu vou comer granola.